Bom, resolvendo mais uma EDO, né? Do tipo M, né? M dx mais N dy, eu vou verificar então se essa EDO é exata, né? Fazendo o seguinte teste. Eu vou derivar a função M. Bom, a função que acompanha o dx, eu derivo em relação a y para fazer esse teste. Então, veja, 3x² é constante multiplicando, mantém 3x², derivo y dá 1, né? Então, dá só 3x². E aqui, 4ln de x é constante, que está subtraindo, a derivada é zero. Porque a variável de derivação é y, né? Então, dá só 3x². Vou derivar a função n que multiplica o dy, eu derivo em relação a x. Então, vai dar deriva x ao cubo, 3x², né? E essa parte aqui é constante, subtraindo, né? A derivada é zero. Só tem o y aqui nessa parcela. Ok, a variável é x. São iguais, olha. São iguais. Portanto, a EDO é exata, né? A EDO é exata. Ok, significa que, né? Aqui eu tenho, então, olha, então existe uma função, né? Uma função u que depende de x e de y, tá? Essa função u vai fornecer, a partir dessa função u eu vou construir a solução da EDO. O objetivo é encontrar a função u, né? E eu tenho essa função u, ela tem essas propriedades aqui, ó. Parcial de u em relação a x é a função m, né? É a função m. Quem é a função m? É 3x² y menos 4ln de x. E também a derivada de u em relação a y é a função n. Quem é a função n? X ao cubo menos ln de y. Bom, então eu tenho essa propriedade, essas propriedades aí, essas equações aqui, né? E então eu vou achar a função u usando sempre essas duas equações aqui, tá? Então eu vou começar, deixa eu começar por essa, né? Poderia começar por essa também, mas eu vou começar por essa aqui. Bom, então, veja o que acontece. Como eu quero achar u, e aqui eu tenho derivada de u em relação a x, o que eu faço? Integro essa equação. Vai ficar assim, integral da derivada de u em relação a x. Integro em que variável? Na variável x, porque a derivada aqui é em relação a x. Igual. E aqui vou integrar esse lado de cá. Como é uma subtração aqui, eu posso já integrar cada parcela, né? Assim. Vou integrar na variável x menos, né? Posso até tirar já o 4 da integral, integrar ln de x dx. Ok. Bom, só lembrando que, veja, né? Eu tenho vamos fazer um lembrete aqui, ó, né? Aí eu vou precisar da integral do ln de x. Essa é uma integral que a gente resolve por partes, né? Fizemos já semestre passado, no cálculo 2. Essa integral, né, eu já posso usar pronta, né? Mas ela é de fácil resolução. Essa integral é x ln de x menos x, tá? Eu vou usar esse resultado aí. Bom, então, voltando aqui, olha, né? Vamos integrar isso aqui. A integral da derivada de u é o próprio u, né?
integral da derivada de u é o próprio u, igual. Eu estou integrando em relação a x. 3y sai, né? Certo? Olha, o 3 sai, o y sai. Eu vou integrar só x quadrado. Vai dar x ao cubo sobre 3 menos 4. Integral de ln de x é x ln de x menos x. Fechou. Ok. Bom, integrei toda a minha equação, mais uma constante que eu estou chamando de C1, né? Como eu integrei em relação a x, né? Então, o y era constante. Então, a constante de integração, ela pode depender do y. E é o que nós vamos investigar. Ok. Bom, dessa forma, eu tenho uma cara, para a função u, né? Veja, só reescrevendo aqui, a minha função u, veja, a minha função u, eu estava procurando a função u, né? Então, eu achei essa expressão. Vou simplificar aqui, né? Então, eu achei x ao cubo y, aqui eu posso até distribuir, né? Vai ficar menos 4x, menos com menos dá mais, 4x, aí, menos 4x ln de x, né? Depois menos com menos, mais 4x, mais C1, que depende de y. Ok. Então, deixa isso pronto. Qual que é o próximo passo? Lembrando que eu utilizei apenas essa equação aqui. Essa. Eu tenho essa informação para usar também. Essa informação, né, diz que a parcial de u em relação a y é isso. Então, o que eu faço? Como eu já tenho u aqui, né? Eu vou derivar u em relação a x para depois comparar com a outra equação lá. Então, derivando isso aqui derivando em relação a y, né? Eu vou derivar esse u aqui, ó, em relação a y, derivar a equação toda em relação a y, né? Aqui, derivada de y é 1, mantém x ao cubo, né? Essa parte aqui, ó, só tem x, então a derivada é 0. Aqui a derivada é 0 também, mais C1 que eu não conheço, né? Eu vou derivar, é uma derivada ordinária, né? O D retinho aqui. Derivada de C1 em relação a y, né? C1 eu não conheço. Eu sei que C1 pode depender de y, né? Então, vamos ver isso, vamos investigar. Ok. Então, agora eu tenho, então, uma expressão para a derivada de u em relação a y. Agora, o que acontece? Eu já tinha isso aqui, né? Eu tinha aqui, veja, a derivada de u, né? A derivada aqui, ó, de u, derivada de u em relação a y é igual, lembra que era o n x ao cubo menos ln de y. Bom, então, eu tenho a seguinte situação aqui, né? Eu tenho, né, derivada de u em relação a y, por um lado é essa expressão, e por outro lado, a derivada de u em relação a y é isso. Então, o que acontece? Né, eu posso dizer que essa expressão, né, e esta, elas são iguais, certo? Então, eu vou igualar essas duas. Vamos lá. Igualando, então, olha, copiando x ao cubo mais derivada de C1, né? Um C1 que pode depender de y, derivando a derivada de C1 na variável y é igual a essa outra parte aqui. X ao cubo menos ln de y. Ok. Nesse ponto, a gente sempre
cancela alguma coisa aqui, né? Ó, vou cancelar então x ao cubo, ok? O que aconteceu? Eu fiquei apenas com, né, derivada de C1, né? Derivada em relação a y de C1, igual a menos ln de y, né? Veja, eu quero encontrar C1, né? Quero encontrar C1 para quê mesmo? Para colocar lá na expressão do U, né? Porque eu quero encontrar U. Só falta achar C1. Para achar C1, eu venho aqui. Tô aqui, ó. Para achar C1, o que eu faço aqui? Integro. Vou integrar essa expressão. Por que eu vou integrar? Porque eu tenho a derivada de C1 em relação a Y. Então, eu integro, né? Quem tem a derivada e quer achar a função, integra, né? Integra na mesma variável, que é Y. Então, eu vou integrar aqui, ó. Esse menos eu posso até botar para fora da integral aqui, ó. Vou integrar dy. Pronto. Com isso, encontramos, então, ó. Integral da derivada de C1 é o próprio C1 menos, né? Integral de ln de y, nós já vimos que é, né? Y ln de y menos y. Fechou, né? Certo? Então, mais, então, uma constante, que eu vou chamar de C2, uma constante numérica, né? Constante de integração aqui. Bom, então, pronto, eu posso, então, exibir a função U, né, que eu estava procurando. Então, eu posso, veja, a função U, olha só, a função U, né, posso já dizer aqui, a função U é x ao cubo y menos 4x ln de x mais 4x mais C1, né? Cadê C1? C1 tá aqui, ó, né? Eu posso dizer que C1 é menos y ln de y mais y, né? Mais um C2. Mais um C2. Ok, olha, encontrei, então, a função U, né? Veja, nós temos que a solução geral, né, da EDO é dada, né, a solução geral por função U igual a uma constante. Bom, então, veja só, tá lá minha função U, né, vamos copiar a função U. Então, portanto, ó, eu vou exibir a solução geral, né, que é x ao cubo y, né, menos 4x ln de x, né, vamos pôr aqui, ó, menos y ln de y, né, agora vamos pôr o que não tem ln, mais 4x, né, mais y, mais C2, né, isso aqui igual uma constante C, né, então veja, então, portanto, olha, a solução geral, você pode dizer que é isso aqui, né? É essa função U aqui, menos y ln de y, né? Mais 4x mais y, igual, né? Constante C2 passa para cá, né? Junta com essa constante, igual uma constante K, certo? E com isso, eu tenho, então, né, a solução geral da EDO exata.